Salve, salve aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos analisar o que foi dito pelo Casares, tá, cara, acerca desses novos reforços aí que o São Paulo está planejando contratar, que está pensando ainda em contratar, né, cara, porque tá muito complicado essa janela do São Paulo. Hoje é dia 9, quem acompanhou os últimos vídeos sabe que eu falei pra vocês, e eu vou recapitulando aí no decorrer do vídeo, né, cara, eu vou falando novamente aqui pra vocês, mas vamos aqui analisar porque ontem o Júlio Casares, ele esclareceu a situação desses novos reforços, que eu particularmente tô quase desistindo, né, cara, de esperar alguma coisa, de esperar chegar alguma coisa dessa diretoria, porque está muito complicado. Eu tô achando mesmo que nós vamos terminar o ano da mesma forma que começamos, né, cara, no máximo aí com o Marcos Antônio, que foi o único reforço que foi anunciado até então, né, rapaziada. Vou explicar pra vocês aqui quais se esses caras vão poder jogar Libertadores, porque aparentemente não, se São Paulo ainda tem chance de fechar com algum novo reforço, a janela já tá se encerrando, né, cara. Vamos entender melhor o cenário atual da janela de transferência do São Paulo Futebol Clube nesse vídeo. Tô lembrando, desde o começo clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notícia, nenhuma informação de tudo que tá pra sair pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. E vamos que vamos, né, rapaziada? Eu sei que tá muito cansativo essa longa saga do São Paulo em busca de novos reforços. Eu sempre trago cobertura geral da janela de transferência, começamos a trazer no ano passado. O São Paulo fechou com o Rames Rodrigues, fechou com o Lucas, realmente foi uma janela muito boa. No começo do ano também, né, cara? Fechamos com diversos reforços. Todos os nomes que a gente trazia, o São Paulo era concretizava, o Ferreirinha, o próprio Bobadilha, né, cara, o Luiz Gustavo também, e não demorava muito, mas esse meio de temporada do São Paulo está muito complicado na busca por novos reforços. Vou analisar aqui pra vocês o que foi dito ontem pelo Júlio Casares, antes da partida contra o Goiás, que o São Paulo jogou lá em Goiânia, conseguiu se classificar, um placar de 0-0, com expulsões ocorreram, né, cara, que infelizmente podem prejudicar o São Paulo na primeira partida de ida das quartas de final, mas vamos entender melhor o que foi dito pelo Casares quanto a novos reforços, que nós estamos precisando, vocês sabem disso, e muito, né, cara, para alguns setores do campo, a diretoria conseguiu identificar essas carências, a pedido do próprio Zubeldia, e não tá conseguindo contratar jogadores para essas posições. Tá muito complicado, isso talvez se difere principalmente a insistências por negociações que estão muito complicadas, a não conseguir mapear outros jogadores como um plano B e ficar dependendo apenas da boa vontade, da decisão desses jogadores. E se eles não virem, Júlio Casares, beleza? Que eles fizeram promessas e juras de amor por São Paulo, mas e se não virem, né, cara? Vai trazer quem? São Paulo está dependendo e se apoiando muito na resposta desses jogadores, na promessa desses jogadores, Alexandro, Thiago Mendes, que aí no caso ele já falou, já deixou claro que quer vir mais, a equipe não tá facilitando, e infelizmente as negociações são assim, né, cara, depende do jogador, depende da equipe liberal, depende do empresário, depende de todo um contexto. E se todas elas não correrem ao seu favor, fica muito complicado, né, cara? E vamos ver o que o Júlio Casares explicou, foi bem transparente sobre a situação do São Paulo em busca desses reforços. O André Hernan perguntou, e o Thiago Mendes e tal? Vamos entender melhor o que ele disse. Antes eu quero falar sobre um jogador que estava quase certo com o São Paulo, que acabou não dando certo, que é o Maurício Lemos. Ninguém sabe exatamente o porquê não deu certo, mas aparentemente foi o jogador que se entrou em um desgaste com o próprio Atlético Mineiro. Então o São Paulo não tinha nada a ver. Porém o São Paulo decidiu se retirar do negócio, né, cara? Já tava tudo certo para ele ser jogador do São Paulo. O São Paulo decidiu se retirar do negócio por conta de um atrito que aconteceu entre o jogador uruguaio e o Galo. Só que hoje saiu a informação de que outra equipe que está muito próximo de fechar o empréstimo do Maurício Lemos é o Vasco, né, cara? O Vasco está muito próximo, já está por detalhes de fechar o empréstimo Maurício Lemos, empréstimo que o São Paulo fecharia, e o qual detalhe, talvez o São Paulo não consiga fechar com nenhum volante, tá, rapaziada? Porque está tendo prioridade para volante, não, consiga fechar com nenhum zagueiro, tá? Porque tá dando prioridade para volantes e para lateral esquerdo, não que esteja errado, porém já poderia ter fechado com o Maurício Lemos lá atrás, e aí seria uma coisa a menos pra gente pensar. E por que, mano, você considera que isso foi importante, que teria sido importante? Porque era algo fácil. É um zagueiro até 28 anos, de qualidade, para ser uma terceira, quarta opção. E o Alan Franco acabou sendo expulso. É claro, ninguém consegue prever o que iria acontecer, só que foi um pouco de amadorismo da diretoria do São Paulo. O Alan Franco foi expulso, agora um jogador que já estava praticamente certo para atuar ali naquele... Não para ser titular, poderia ser o Ferrarese. Só que o Ferrarese vai jogar o jogo de ida. Quem a gente vai ter no banco? Matheus Belém, vai ter aquele Igor, né, cara? Vai ter o Sabino. Realmente é complicado, né, cara? Poderia ter o Maurício Lemos para não precisar sair perdendo tanto com a expulsão do Alan Franco. Acabou que a diretoria foi extremamente amadora quanto a isso, é capaz de não trazer nenhum zagueiro, porque faltam menos de um mês, a janela vai se encerrar no próximo dia 2 de setembro, falta menos de um mês pra janela se encerrar e o São Paulo só fechou com o Marcos Antônio. Bem complicado, né, cara? E vamos ver o que o Júlio Casares falou sobre Thiago Mendes, sobre Alexandro e também sobre Paul Fernandes. Vamos dar uma olhada aqui. Acabam as inscrições amanhã para Libertadores.
Thiago Mendes, Paul Fernandes, Alexandro, são jogadores que o São Paulo vai contratar? Dá para dizer assim, vai escrever amanhã ou não? Não, não. O São Paulo ele teve uma postura, como sempre tem, na primeira janela. É importante, Júlio, presidente, deixar bem claro para o torcedor que fica aquela expectativa. O torcedor aperta o F5 para ver as notícias, fica lá na rede social perguntando para a gente. Então, é com muita tranquilidade e serenidade que vocês trabalham essa questão dos reforços mesmo, que fica uma ansiedade no torcedor, né? Claro, hoje parece que existe um campeonato de janela também. Pode observar que alguns clubes que tiveram a janela de janeiro melhor sucedida não reforçaram agora. E outros clubes que talvez estejam precisando de alguns resultados mais rápidos estão fazendo. E nós temos a nossa restrição financeira também. O São Paulo é um clube que está numa reconstrução financeira. Nós não podemos fazer qualquer tipo de ação. Nós queremos, o Thiago Mendes quer vir, nós queremos que o Thiago Mendes venha. O Alexandre, nós colocamos a nossa intenção e ele disse que quer jogar ainda na Europa. Portanto, nós temos que fazer o que é possível fazer. E também, com o Paul lá no argentino, nós chegamos a fazer uma proposta e ele está sendo aproveitado pelo Boca, e o Boca não quer liberar. São coisas e negócios do futebol, da dinâmica do futebol. Mas nós nunca faltou transparência em falar a verdade. Nós temos esse elenco, temos garotos da base, e se tiver uma possibilidade, nós faremos. Mas sem nenhum tipo de aventura no sentido de comprometer um clube que... É bem complicado, porque ele falou que o São Paulo já tinha fechado, ele deixou entender que o São Paulo teria fechado o time na primeira janela, né, cara, que eram janelas, que a janela do meio do ano era janela de oportunidade, porém o São Paulo não conseguiu preencher as lacunas que já eram lá do começo do ano, né, cara, porque já era pra ter mantido o Caio Paulista. É claro, por amadorismo e por muita trairagem por parte do jogador de seu empresário, ele acabou fechando com o Palmeiras. Então, ainda assim, tinha necessidade por um lateral esquerdo. Não fechou e ele deu a entender que, não precisa, tá ligado? Não é algo que precisa e são necessidades que todos os outros times também estão passando, né? Mas isso não é verdade, né, rapaziada? A gente sabe que desde a saída do Caio Paulista, com o Dorival, com o Carpini e agora com o Zubeldia, o São Paulo tá prometendo a chegada de um lateral esquerdo. Beleza? O volante, não teríamos a necessidade por a chegada de um volante, mas 2 se lesionaram. E provavelmente não voltam nem até o final dessa temporada. Então, sim, é muito urgente da gente precisar de contratações. Já acho que não precisa tanto assim do zagueiro, porém, é claro, eu mencionei pra vocês a expulsão do Alan Franco. Teria sido importante trazer o Maurício Lemos, porque seria um setor do campo que já não precisaria mais se preocupar, né, cara? Porque falta menos de um mês, ainda quer fechar com 2 volantes, ainda quer fechar com o lateral esquerdo e um zagueiro pelo menos já teria dado aquele chequezinho, né, cara? Não precisa tanto, porque o Sabino pra mim pode ser um quarto reserva, temos o Matheus Belli ali também, como opção, pra mim eu acho que precisa, né, cara? Porque vendeu o Diego Costa, mas tem outras necessidades maiores. Então São Paulo deu a entender que tá tudo maravilhoso, mas não tá, né, cara? São Paulo tá sofrendo, tá sem elenco, o Luiz Gustavo com 38 anos, você tem que jogar todos os jogos. A gente realmente vê muitos problemas, né, cara? Muitos problemas por ter um elenco curto, né? Dispensou quase 20 jogadores do ano passado pra cá. E algumas informações adicionais, o Paul Fernandes, eu tinha trazido pra vocês no último vídeo que a mídia argentina tinha falado que ele iria fechar com o São Paulo, que ele já era de São Paulo, só que o Gabriel Sá foi lá, contatou a diretoria de São Paulo e realmente essa informação de que eles não querem fechar no pré-contrato com ele procede, tá, rapaziada? Pra diretoria de São Paulo não é interessante trazer o Paul Fernandes só no ano que vem. E foi dito sim que ele não quer continuar no Boca Juniors, mesmo que não venha para o São Paulo. Falou que outra equipe brasileira que está quase acertando com ele um pré-contrato, no caso, é o Fortaleza, tá, rapaziada? O Fortaleza estaria interessado nele em fechar o pré-contrato. O São Paulo já teria tudo certo com o jogador, porém o próprio São Paulo não quer fechar no pré-contrato. Se não for para conter ele agora, neste momento, não acho interessante, né, cara? E o Thiago Mendes foi titular hoje na primeira partida da Liga do Catar, tá, cara? Ele jogou e tudo mais, faz parte dos planos, vocês sabem. Porém o São Paulo ainda tá tentando contratar ele. E o Alexandro, ele quer continuar na Europa, como vocês viram. Ele tá lá em Portugal, tá mantendo a sua forma física lá no Portimonense, tá, rapaziada? Tá mantendo a sua forma física no Portimonense. Eu realmente já tinha ideia de que não tinha esse acerto que o Jorge Nicola falou no vídeo de ontem. Só passei a informação pra vocês, mas eu particularmente já imaginava que isso não procedia, né, cara? Porém, ele tá mantendo sua forma física lá no Portimonense. Ele já, quem sabe, já tá querendo garantir uma vaguinha lá, já ficar pela Liga Portuguesa mesmo, né? Tá mantendo sua forma lá. Poderia estar treinando aqui no São Paulo, né, cara? Poderia estar se ambientando se ele realmente tivesse ideia, se ele tivesse intenção realmente de fechar com o São Paulo.
por que não já ir mantendo a sua forma física no São Paulo, né, cara? Tá lá em Portugal, lá no Portimonense, lá nos centros de treinamento da equipe, mantendo sua forma física lá, então realmente eu acho que o Alexandro vai ser bem complicado, e foi incompetência da diretoria em não mapear outros nomes, em não observar outros nomes como um plano B. Agora realmente ficou dependendo da promessa desses jogadores, de Alexandro. Infelizmente o Paul Fernandes e o Thiago Mendes querem vir, porém as suas equipes não estão facilitando e não tem um plano B. E como vocês viram, ele próprio confirmou que o prazo de inscrição para a Libertadores se encerra hoje. O São Paulo não vai conseguir inscrever ninguém. Bom, Manuel, então quer dizer que nem vai poder ter nenhum reforço até o final da Libertadores? Não. O prazo de inscrição se encerra hoje para os confrontos contra o Nacional. Obviamente, vocês sabem, hoje já estamos 5 horas da tarde, 9 horas... Dia 9 de agosto, São Paulo ainda não avançou por mais nenhum nome, então é claro que não conseguirá de fato inscrever ninguém para a Libertadores, né, rapaziada? Infelizmente, é uma incompetência sem tamanho. Iremos jogar a Libertadores com os jogadores que temos aí à disposição, né, cara? Com os dois lesionados, os nossos volantes lesionados ali, com o Luiz Gustavo, com o Bobadilha. E o Marcos Antônio, eu vi que muitas pessoas estavam criticando porque ele ainda não estava recebendo minutagem, porém foi dito que ele chegou muito abaixo de 100%, tá se preparando fisicamente e ainda assim está abaixo de 100%, por isso que não jogou ontem contra o Goiás, mas a possibilidade dele estrear contra o Atlético Goianiense, inclusive para dar um descanso para o Luiz Gustavo, é bem alta, tá, rapaziada? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu espero muito que o São Paulo consiga fechar com alguns novos reforços. Seria maravilhoso ter o Alexandre? Seria, mas se o cara não tá facilitando, não pode ficar esperando a boa vontade dele, né, cara? Tem que correr e tem que fechar com alguma opção ali para a lateral esquerda. Beleza, o Wellington tá aguentando bem, mas já tem um pré-contrato assinado, né, cara? Então não dá pra ficar dependendo dele, e ainda mais sem ter um reserva, para poder ter a continuidade após o Wellington deixar o São Paulo. Ficando por aqui, deixa nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Deixa o seu like também, se inscreve no canal, até a próxima e falou!